Bom dia, queridos! Aqui é o pastor Alexandre e o tema da devocional de hoje é o dia em que fui usado pelo diabo. Você não entendeu errado. Esta frase faz parte da história de vida do apóstolo Pedro. Veja o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Pedro inicia uma conversa com Jesus, chamando-o no particular. Essa conversa encerra com a seguinte resposta de Cristo: "Para trás de mim, Satanás." Mas espera aí, Jesus disse para Pedro: "Satanás?" Isto mesmo, Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás." Jesus já havia dito isso para o próprio Satanás no deserto, no período de sua tentação. Conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8, parte A. E Jesus, respondendo, disse-lhe: "Vai-te para trás de mim, Satanás." Mas agora Jesus está dizendo isso para Pedro. Já pensou em que oportunidade Jesus olhou para alguma palavra, pensamento, sentimento ou atitude nossa e também disse: "Para trás de mim, Satanás"? Para responder essa pergunta, precisamos de mais duas respostas. Por qual razão Jesus disse isso a Pedro? E por qual razão ele poderia dizer isto a nós? Pensando no caso de Pedro. Jesus é repreendido por Pedro. Fica até estranho dizer em voz alta, mas foi isso mesmo. Jesus é repreendido por Pedro, por estar se movendo em um propósito divino. Não fazia sentido para Pedro a prisão e morte de Jesus. Entretanto, Jesus não vai lutar contra o lado racional de Pedro, mas contra aquele que cega as pessoas de verem e discernirem as coisas do alto, tornando-as instrumentos do diabo contra o propósito divino. Como poderíamos estar no lugar de Pedro? Quando perdemos a perspectiva espiritual das coisas, como a mulher de Jó, que diz ao seu marido no meio do caos: "Amaldiçoa o seu Deus e morra." Nos tornamos como Pedro, instrumentos de Satanás contra os propósitos divinos na vida das pessoas. Por isso que a palavra nos alerta, em Efésios capítulo 6, versículo 12. "Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Sendo assim, nos cabe saber quem é o nosso Senhor, porque servimos aos propósitos dele. Mateus capítulo 6, versículo 24 nos diz: "Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro." Nos cabe saber como estão os nossos olhos, pois eles guiarão os nossos atos. Conforme Mateus capítulo 6, versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Nos cabe saber como estão os nossos pensamentos, pois eles determinarão as nossas atividades. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: "Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas." Que possamos seguir a recomendação de Jesus Cristo que diz: "Vigiai e orai." Que possamos com humildade servir verdadeiramente os propósitos do reino de Deus, para que o Filho de Deus não venha nos dizer: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim", e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Essa devocional abençoa você? Então compartilha ela com alguém e tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.